Olá, jovens, tudo certo? Bom, no exemplo deste vídeo aqui, nós vamos tratar novamente do conceito de centro de massa. Só que agora um pouco diferente comparado com o caso do exemplo anterior. Aqui o nosso objetivo principal não é apenas descrever a posição do centro de massa de um sistema de partículas ou de um corpo extenso. Na realidade, aqui o nosso objetivo é usar o conceito e as características do ponto centro de massa para descrever o movimento de um sistema de partículas. Mas vamos lá, vamos ler o enunciado que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então ele diz assim: um projétil é disparado sob um campo horizontal com velocidade igual a 24,5 metros por segundo, sob um ângulo de 36,9 graus. No ponto mais elevado da trajetória, o objeto explode e se divide em dois fragmentos de massas iguais. Um deles cai verticalmente até o solo. E aí ele pergunta para a gente, em qual posição horizontal, o alcance horizontal, o outro fragmento atinge o solo. Então vamos entender aqui o sistema e entender como que o centro de massa vai nos ajudar. Bom, a gente estudou lá em cinemática movimento parabólico, que é esta característica, né? Se eu pego uma partícula que é lançada com um módulo de velocidade tal e uma certa inclinação, no sistema apenas a força gravitacional atua na vertical, a gente desconsidera aqui a resistência do ar, porque o exercício não diz nada a respeito disso. Então, neste caso aqui, se a gente estivesse lá no nosso estudo de cinemática, o movimento que a gente ia ter é um movimento parabólico clássico, que a gente já sabe descrever completamente. Eu sei determinar o alcance máximo, a altura máxima, as características totais aí do nosso movimento parabólico. Entretanto, lá a partícula se mantinha uniforme, o formato dela se mantinha constante durante todo o movimento. Aqui não. Aqui chega num certo ponto, que é o ponto mais elevado, e a partícula se divide em duas. Vai se dividir em duas massas M, massas iguais aqui. E ele diz que uma das partículas, a partir desse instante, cai verticalmente para baixo, cai com velocidade, então, vertical. Já a outra partícula segue a trajetória que ela ia desenvolver aí com uma nova velocidade inicial. Então, agora, como é que a gente descreve esse sistema? A gente pode usar o princípio do centro de massa, porque se a gente lembrar, a explosão que acontece aqui é uma força interna. Essa explosão, ela não acontece, essa divisão entre duas partículas não acontece porque vem uma força externa e exerce alguma interação e rompe as partículas. Na realidade, é uma coisa que já estava, poderia ser uma pólvora aqui nesse desenho de um tiro de canhão, Então poderia ter uma pólvora aqui dentro que explode, e aí o sistema muda em dois formatos, em dois corpos, se separa em dois corpos, e depois desenvolvem movimentos separados. Entretanto, se eu pego a posição do centro de massa da minha partícula inicial, a gente sabe lá dos nossos estudos, das nossas notas de aulas, que forças internas não alteram o movimento do centro de massa do sistema. Ou seja, se o centro de massa viria aqui desenvolver um movimento parabólico, caso a partícula se mantivesse inteira, a hora que ele vai explodir, o centro de massa continua com o movimento parabólico igual. Ele não vai ter o seu movimento alterado devido à explosão. O que vai alterar é o movimento de cada partícula individual, mas o centro de massa segue aquele movimento parabólico que nós já estudamos em cinemática e nós já sabemos descrever completamente. Então vamos lá. Com isso, colocando o nosso sistema de referências aqui no ponto de partida, eu sei que o alcance máximo do movimento parabólico é exatamente a posição que o centro de massa alcança, então. Aquele R, que é o alcance máximo que a gente já sabe calcular lá da aula de cinemática, é exatamente o alcance máximo que o centro de massa, o ponto centro de massa, vai alcançar ao final do movimento. Sendo assim, então, a posição final do centro de massa é igual ao alcance R. E agora eu vou identificar cada uma das partículas no ponto mais alto, aqui no momento da explosão. Eu vou chamar a partícula da esquerda de partícula 1 e a partícula da direita de partícula 2. E eu sei que essa explosão aconteceu na altura máxima, ele diz aqui que é no ponto mais elevado. Então aquela altura máxima do movimento parabólico é exatamente o ponto onde ocorre a explosão. E por que isso vai nos ajudar? Porque se a partir dali a primeira partícula, a partícula 1, cai verticalmente, ela cai reto aqui para baixo, então eu sei que a posição final da partícula 1 eu consigo determinar já também. A posição final da partícula 1 é o alcance máximo dividido por 2, pela simetria do problema. A altura máxima acontece exatamente no ponto médio do movimento parabólico tradicional que a gente já estudou. Então, sendo assim, eu também tenho essa informação. A partícula 1 aí, a posição final dela é R sobre 2. E como que isso vai me ajudar? Vai ajudar pela definição de centro de massa, da posição do centro de massa, A gente sabe que
a posição x do centro de massa é dado pelaquela média ponderada, 1 sobre a massa total do sistema, vezes a massa da partícula 1 vezes a posição da partícula 1, mais a massa da partícula 2 vezes a posição da partícula 2. Perceba que eu conheço todos os termos. Eu conheço a posição x do centro de massa, a massa total, as massas individuais, a posição x1, só me falta a posição x2, que é o exercício que está pedindo. Então é um exercício simples de ser resolvido. Então vamos isolar essa posição x2. Vamos escrever aqui o sistema. Então, ó, eu já passo a massa total, né? Eu divido a equação inteira pela massa total, fica nesse formato, mx do centro de massa igual a m1x1 mais m2x2, e aí eu vou substituir os dados que eu tenho. Eu sei que a massa total é 2 vezes a massa de cada uma das partículas, então é 2 vezes m, e x do centro de massa é r. A massa x da partícula 1 é m, e a posição x1 da partícula 1 é r sobre 2, a massa da partícula 2 é m também, e a posição x2 é o que eu quero descobrir. Sendo assim, eu posso simplificar a minha equação aqui, porque eu tenho m em todas as partículas, em todos os termos da equação, desculpa. E isolando x2, fica 2r menos r sobre 2x2, ou seja, a posição x2 da partícula da esquerda, né, da partícula da direita, desculpa, partícula 2 aqui, vai ser 3 meios de r. Então, eu preciso apenas calcular esse parâmetro. E a gente já viu lá na cinemática, né, a gente estudou bastante o movimento parabólico simples, lá, clássico, que a gente já conhece. A gente sabe, eu não vou demonstrar tudo aqui de novo, né, não vou gastar esse tempo novamente com vocês, mas deem uma olhada lá em sistemas parabólicos. A gente tem que o alcance máximo em um sistema parabólico simples é dado pelo módulo da velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade, vezes seno de 2 vezes o ângulo de inclinação daquela posição inicial, daquela velocidade inicial. Então, 2 vezes θ aqui, ok? E eu tenho todas essas informações. Então, substituindo este r na nossa equação aí para o cálculo de x2, eu tenho, então, 3 meios de v0 ao quadrado sobre g, seno de 2θ. Então, agora é só substituir os valores que o enunciado nos dá. Eu sei que a velocidade inicial é 24,5 metros por segundo. A gravidade, a gente usa o valor padrão aí de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o θ, o ângulo θ, é 36,9 graus. Tudo está no nosso sistema internacional de medidas, então eu não tenho nenhum problema com as unidades. Basta eu fazer essa conta e o resultado da partícula 1, posição final da partícula 1 horizontal, fica aproximadamente 82,2 metros. Ok? Então percebam aí que o princípio de centro de massa facilitou muito o nosso problema. A gente não precisa ficar descrevendo as equações de movimento da partícula 1, as equações de movimento da partícula 2 e analisá-las individualmente, né? Determinar qual seria a velocidade inicial da partícula 2 aqui em cima. Não precisamos fazer tudo isso. Basta usar o princípio do centro de massa, o comportamento do ponto centro de massa do meu sistema, e eu consigo determinar a posição das minhas partículas individuais. Beleza, jovens? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e valeu!